Em nosso primeiro estudo, nós falamos sobre a existência da vontade de Deus. Falamos que a vontade de Deus existe, que pode ser encontrada, que pode ser entendida, que deve ser obedecida e que está registrada nas páginas da Bíblia, a Escritura Sagrada. No segundo estudo, falamos sobre Deus, por Ele mesmo, o que Ele diz a respeito de si mesmo, através do estudo dos seus atributos. O nosso terceiro estudo é sobre o homem, criatura ou filho. O que é o homem? A partir de agora, estudaremos um pouco sobre esta complexa figura que é o ser humano. Por um lado, o homem é mostrado como a maravilha da criação. Somente depois de ter feito o homem é que o relato criacional é mostrado como muito bom. Em Gênesis 1:31 é dito o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Aliás, a maioria de nós não percebe isto, mas esta é a única vez que esta expressão, muito bom, aparece em toda a Escritura. E ela só aparece depois que Deus criou o homem. Mas este mesmo homem é capaz de atitudes vis e repugnantes, algumas que nós não temos nem coragem, não ousamos repetir aqui, de tão tristes, de tão abomináveis que são. E essas atitudes do homem causaram ao coração do Senhor grande tristeza. Em Gênesis 6:6 é dito que essa tristeza do coração de Deus chegou ao ponto de Deus decidir destruir a humanidade. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Jó faz uma pergunta intrigante, capítulo 7, verso 17. Que é o homem para que tanto Deus o estime e ponha no homem o seu cuidado? Nós também temos o dever de buscar encontrar uma resposta bíblica para esta pergunta. O que é o homem? Primeiro, nós precisamos olhar para o homem como criatura de Deus. É muito comum um ditado em que as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Mesmo o ímpio está na rua, de repente diz: agora eu vou para casa almoçar porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo merece comer. Será verdade que todo mundo é filho de Deus? Será que esse ditado é mesmo verdadeiro? A resposta é não, não é verdadeiro. A resposta bíblica é que não é verdade que todos sejam filhos de Deus. Na verdade, todos são criaturas de Deus. Não há nada sobre esse planeta ou no universo que não tenha sido criado por Deus. Todos são criaturas de Deus e isso faz uma enorme diferença no final, porque criaturas e filhos têm destinos distintos. O ensino bíblico é que todos foram criados por Deus, pois nada do que existe veio à existência fora da vontade de Deus. É o que nos diz o salmista no Salmo 148. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. É o que nos diz o evangelista João no capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o ser humano, inclusive o ser humano, está incluído nesta relação de coisas criadas. Então, podemos concluir que a condição original do homem é de criatura de Deus. Se você atentar, a ordem para pregar o Evangelho é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os judeus sabiam disso. Por isso, acusaram Jesus de blasfêmia quando ele disse que Deus era o seu Pai em João capítulo 5, verso 18. Procuravam matá-lo porque diziam que ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, embora ele fosse realmente Filho de Deus. Observe que o Evangelho deve ser anunciado a toda criatura. Em seguida, à pregação do Evangelho está o tornar-se nova criatura, está o crer e com isso então ser adotado como Filho de Deus, ser tornado, ser feito Filho de Deus. A pergunta então que nos vem à mente é: como ser feito Filho de Deus? Ora, nós não escolhemos onde nascer, nós não escolhemos como nascer, nós não escolhemos quem são os nossos pais. Assim também nós não podemos nos tornar filhos de Deus por nossa própria e exclusiva vontade. Nós podemos sim ser tornados filhos de Deus, e isto é bastante diferente. Nenhuma criança adota os seus pais. São os pais,
que adotam crianças. Imagine, por exemplo, alguém ir passando em uma avenida qualquer com o seu carro, com a sua família, e de repente uma criança bater na porta do carro, bater na janela do carro e atender, e a criança dizer: olha, a partir de agora eu vou morar na sua casa porque eu adotei você como meu pai. Não é assim que funciona. Como criaturas, nós temos a Deus como Criador e lhe devemos honra e louvor. E esta é uma questão de débito. Entretanto, quando adotados por Deus, tornados filhos adotivos, mas filhos de Deus, nós não somente podemos honrar e louvar a Deus, mas agora nós também queremos, não é mais uma questão de obrigação, mas de gratidão e de amor. Em Romanos, capítulo 8, verso 15, a palavra de Deus diz assim: por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Nosso relacionamento agora é de filhos, filhos amados, filhos amorosos, filhos. Mas a pergunta permanece: como nos tornamos filhos de Deus? A resposta, por mais simples que possa parecer, é crendo, confiando, aceitando o chamado dele para sermos seus filhos. A adoção é resultado da fé. Somos adotados por Deus quando cremos em Jesus Cristo. Somos adotados por Deus se crermos em Jesus Cristo. João, o apóstolo amado, nos diz que a vinda de Jesus foi para os seus, referindo-se aos judeus. Mas esses o rejeitaram, não creram nele e o mataram. Mas mesmo entre os judeus, muitos deles creram em Jesus. Em Atos 21:20 é dito que, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Costumamos apontar os judeus como incrédulos, e a palavra diz que dezenas de milhares creram. Ou seja, muitos judeus creram em Jesus, e para esses que creram, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João, capítulo 1, verso 12 e 13, nós temos esta verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observe que eles foram feitos, não eram, foram tornados. Nós precisamos ser refeitos, precisamos ser transformados, precisamos nascer de novo, como Jesus diz a Nicodemos em João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas esse não é um nascimento carnal, pois o que é nascido da carne continua sendo carne. É um nascimento espiritual, porque o que é nascido do Espírito tem natureza espiritual, tem a filiação espiritual. A filiação de Deus, como a palavra diz em João capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus a Nicodemos ainda: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim, nós podemos afirmar que existem alguns passos para alguém se tornar filho de Deus. Primeiro, o Evangelho precisa ser pregado. Segundo, aquele que ouve precisa crer no Evangelho. Terceiro, aquele que crê precisa da regeneração do Espírito Santo, aplicando as realidades do Evangelho, as verdades do Evangelho à sua vida. E quarto, ele é tornado filho de Deus e agora pode clamar: Abba, Pai. Para sermos filhos de Deus, só precisamos de um milagre. Só isso, só um milagre. A ação do Espírito Santo em nossa vida. A esta ação chamamos regeneração do ponto de vista espiritual e adoção do ponto de vista legal. De filhos da ira, conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, verso 3, nós somos tornados filhos de Deus. De escravos do pecado, nós somos transformados em filhos do Rei. Somos transformados em filhos amados de Deus. Como ser feito filho de Deus? É simples. Crendo no Senhor Jesus, recebendo ao Senhor, e assim então somos transformados de filhos da ira, de escravos do pecado, em filhos amados de Deus.